Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Túlio, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, então segue aí comigo. Hoje a gente vai falar sobre geometria espacial. A geometria espacial é responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, também chamado de sólidos geométricos. Por quê? Porque elas ocupam um lugar no espaço devido à sua característica tridimensional. Então eu acredito que vocês já devem ter ouvido, na verdade, sobre os sólidos geométricos e eles vão possuir volume, eles vão ter largura, comprimento e altura. Essa altura é o que vai dar volume para o nosso sólido, tudo bem? Então, vamos lá para um pouquinho da história. A geometria espacial ela teve início na história antiga, em especial com os egípcios a cerca de 1850 a.C., por meio de estudos traídos de papiros. Dentre os principais documentos antigos podem ser citados o papiro Hindi e o papiro Moscou. Trouxe aqui também uma foto para vocês do papiro. E esse papiro que eu estou apresentando para vocês é o papiro Moscou. O papiro Moscou consiste em uma tira de 5,5 metros de comprimento por 8 centímetros de largura, com 25 problemas. Então, os egípcios colocaram esses problemas, né, nesse papiro. E já tinha indícios de geometria plana e geometria espacial. Olha que interessante. Muito legal. Um desses problemas que tinha, né, resolvia o problema do cálculo do cilindro reto, determinando o produto da área pela base do seu comprimento e altura. Já o papiro Hindi, que é esse que está mais aqui embaixo, esse aqui é o Moscou e esse aqui é o Hindi, é um documento de origem egípcia e que tem aproximadamente 5,5 metros de comprimento e uns 0,32 metros de largura. No papiro Hindi, ele já contém 85 problemas ligados à aritmética e à geometria, com as perspectivas soluções. Os egípcios eles faziam esses cálculos através, né, dos dimensionamentos de terra, e também foi denominado pelos gregos da geometria. Já os filósofos como os Pitágoras e Platão associavam o estudo da geometria espacial ao estudo da metafísica e da religião, devido às formas abstratas que as figuras apresentam. Então, para os filósofos já vai ter mais essa questão ligada pelo universo, para tentar entender, e também com os deuses, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. E dentro da geometria a gente entra nos poliedros. Os poliedros são figuras formadas por 3 elementos básicos, que são os vértices, arestas e as faces. Eu trouxe aqui uma figura para vocês de um paralelepípedo, onde aqui na setinha eu tenho uma face. A face é essa parte aqui da frente do nosso poliedro. Eu tenho um vértice que vocês devem conhecer muito bem, que é esse pontinho, e a aresta que a gente diz que é essa linha, né? Ela liga, o vértice ele consegue ligar essas arestas. Então até aí tudo bem, tudo tranquilo, eu sei que vocês estão craques nisso. Agora vamos ver também alguns nomes que os poliedros recebem de acordo com seus números de faces. Então vamos lá. Eu tenho tetraedro. Como ele tem 4 faces, ele vai se chamar tetraedro. O pentaedro ele tem 5 faces. O hexaedro tem 6 faces. O heptaedro 7 faces. O octaedro 8 faces. O decaedro 10 faces. O dodecaedro 12 faces. E o cosaedro 20 faces. Eu trouxe aqui também uma figura para vocês do dodecaedro, eu acho que vocês já devem ter visto. Inclusive tem como montá-lo, tá? Com papel, com canudo, com palito e jujuba. Olha, fica sensacional. Já fica a dica aí para vocês, que eu sei que vocês são bastante curiosos, tá bom?
para tentar resolver não, montar em caso do decaedro, e não só do dodecaedro, porque eu sei que vocês gostam de desafios, mas o icosaedro também. Eu deixo a dica para vocês montarem com palito e jujuba, para depois no final, né, dar aquela comer aquela jujuba, mas não tanto, tá, para não fazer mal. Então vamos lá seguir com o nosso conteúdo. E dentro da geometria plana, eu acredito que vocês lembram desses conceitos aqui, que é o convexo, é quando os poliedros se encontram totalmente no semi-espaço que essa face determina, e o côncavo, quando as duas faces do poliedro não estão contidas em apenas um semi-espaço. E aí eu disse que vocês poderiam ter lembrado lá da geometria plana. Por quê? Vamos lá, olha só, na geometria plana a gente tem um polígono côncavo e um polígono convexo. Agora isso é só transformar isso para poliedro. O polígono convexo, se eu traçar uma reta aqui dentro, ela consegue ficar contida dentro dele. Agora no côncavo, se eu traçar uma reta daqui para cá, ela já vai estar um pouco fora, não é? Então por isso a gente diz que ele é côncavo, porque ele não consegue determinar uma reta toda dentro do seu espaço, porque ele vai ter esse furo, e o convexo não. Então é só a gente lembrar da geometria plana e tentar levar para geometria espacial. E aí a gente entra em convexo e côncavos. É a mesma ideia, tá bom? E vamos lá para esse matemático aqui suíço, Leonhard Euler, que ele desenvolveu uma relação que eu acredito que vocês conhecem também, estão bastante craques, que é a relação de Euler, que fala da relação entre o número de aresta, faces e vértices dessa figura, de uma figura ou de um poliedro, na verdade. Que ela diz o seguinte, ela pode ser escrita como face mais vértice igual a 2 mais a aresta, ou V menos A mais F igual a 2. A gente sempre tem que pensar de uma forma, eu sei que existem muitas fórmulas, mas a gente pode pensar da seguinte maneira, vamos fazer menos amizade a 2 para poder lembrar, não é? Então, ou vamos fazer menos amor a 2. Olha aí, a gente já tenta lembrar e aí não fica tão difícil de recordar dessa fórmula. Então, lembrando, V é o número de vértice, A é a aresta e F é o número de faces. E eu trouxe agora aqui para vocês os prismas. Os prismas, eles são sólidos geométricos formados por duas faces planas e congruentes e laterais compostas de paralelogramas ou quadriláteros. De acordo com sua inclinação, o prisma pode ser reto ou oblíquo. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de prismas. Eu tenho um prisma de base quadrangular, pentagonal e hexagonal. Foi como ele disse, ele é formado por duas faces. Eu tenho essa face aqui de cima e a face de baixo. E as laterais, que são ou paralelogramas ou quadriláteros, não é? Simples, até aí. A gente consegue ver os prismas no nosso dia a dia e a gente consegue ver nas lojas, a gente vai no shopping e compra uma caixa de chocolate que tem uma forma de prisma, então não é fácil, não é difícil de reconhecer. E aí a gente pode calcular também a área de um prisma. Aqui no caso eu coloquei a área de um prisma quadrangular, a área da base. Como a base dele é um quadrado, e a área do quadrado a gente sabe que é só multiplicar o lado vezes o lado, e já que ele tem todos os lados iguais, vai ficar o lado ao quadrado, que no caso eu chamei de Azinho aqui. Mas o prisma, para a gente calcular a área da base dele, vai depender da base, correto? Então a base, nesse caso, é um quadrado, ela pode ser um triângulo, ou ela pode ser um pentágono, um hexágono, então vai depender muito da base, tá legal? E aí a gente calcula a área lateral. E aí, dependendo da base, como aqui no caso é um quadrado, ela vai ter 4 faces, então eu vou ter 4 vezes. E aí as minhas faces são retângulos, correto? São retângulos, paralelogramas, na verdade. E a gente calcula a área desse paralelogramo, desse quadrilátero, digamos assim. Que é a base, que é a nossa aresta aqui, e a altura, correto? Vezes a altura. Então fica 4 vezes, porque ele tem 4 faces,
vezes a base vezes a altura. E aí a área total. A área total eu vou somar a área da base mais a área lateral. Mas lembrando que o prisma tem duas áreas, né? Duas bases. Então fica 2 vezes a área da base mais a lateral. E o volume é dado pela área da base, a área do meu prisma, da base do meu prisma, vezes a altura. Tudo bem? Até aí, se tiverem alguma dúvida, pode comentar no chat, tá bom? E vamos seguindo. E agora eu tenho as pirâmides. A pirâmide ela é um sólido, né, formado por uma base poligonal e um vértice que une todas as faces laterais triangulares. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma pirâmide de base quadrangular. Então a base dela é um quadrado e as suas faces laterais são triangulares, beleza? E tem um vértice em comum que liga todas elas. Legal. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. A mesma coisa. Base um triângulo, as faces são triângulos e um vértice em comum. Agora vamos calcular a área de uma pirâmide, nesse caso da pirâmide quadrangular. Então é o seguinte, a área da base, como ela é quadrangular, a nossa área é um quadrado, então fica lado vezes lado. Eu sei que vocês já estão expert em calcular a área do quadrado. E a área lateral, vamos lá prestar atenção. Eu tenho quantas faces laterais? 4. Isso mesmo, eu tenho 4 faces laterais. Só que essas faces laterais são triângulos. E como é que eu calculo a área do triângulo? Isso mesmo. Base do triângulo vezes a altura dividido por 2. A altura que eu coloquei G. Por que eu coloquei G? Porque aqui é o apótema da face, né? Ele coincide com a face com a altura de uma das faces laterais. Eu coloquei G, que a gente chama de apótema, tá bom? Mas tudo bem, até aí é só para reconhecer que ele é a altura. A área total. A área total vai ser a área da base, né? Mais a área lateral. Lembrando que eu tenho 4 faces laterais, tá? E o volume, ele é só um pouco diferente, mas a gente consegue também calcular. Ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nada demais, tá? É bom a gente ir praticando o exercício e não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de dar aquele like, ativa o sininho, porque pra gente, né, ter mais aula, ter mais esse acompanhamento, e eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.